Olá! No programa Vitalidade de hoje vamos conversar sobre a saúde integral do homem e a importância do trabalho desenvolvido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Novo Hamburgo. Conosco aqui no estúdio da TV Câmara está o médico urologista Marlon Roberto Fiorentini. Dr. Marlon, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer poder conversar sobre assuntos bem fáceis de falar para a gente que trabalha com isso e com certeza poder divulgar alguma informação que seja útil para a sociedade também. No início de agosto, no dia 5, comemoramos o Dia Nacional da Saúde e agora na segunda semana de agosto, então, baseada na Lei Estadual número 14.044 de 2012, ela designou essa segunda semana, então, como a Semana Estadual da Saúde do Homem e sugerem a realização de diversas atividades, de debates, estudos, palestras e outras iniciativas para marcar, então, a data. Como está a situação do homem? Ele vem cuidando mais da sua saúde com o passar dos anos? A impressão que a gente tem é que sim, o homem tem procurado mais o seu médico, seja ele seu urologista, seu médico clínico, seu cardiologista, ele tem ido ao médico com uma frequência maior do que previamente. Há uma conscientização hoje maior do que anos atrás sobre a saúde do homem, né? Certamente políticas como a política estadual, política federal da saúde do homem contribuem para isso, no sentido de divulgar e conscientizar a importância dos homens também, assim como as mulheres, consultarem, procurar o médico e fazer sua avaliação, seu check-up. Muitos homens às vezes têm um problema e acabam não indo, não consultar, por medo, receio, mas hoje a gente tem vindo, cada vez mais tem visto os homens procurarem o nosso consultório, o consultório dos colegas médicos, para fazer um check-up, fazer uma avaliação de rotina. As mulheres estão mais acostumadas, parece, com essa rotina em função das gravidez, do preventivo, tem esse hábito incorporado, né, sim. No seu dia a dia. E existia um certo preconceito antes, como que funcionava assim, porque a maioria dos homens só ia no médico, mas por questões relacionadas a algum problema na próstata, por exemplo, né? Mas outras questões são igualmente muito importantes de serem averiguadas, não só na área assim da urologia, mas do bom funcionamento integral do corpo e da mente. Claro, né? Com certeza, né? Isso vem muito enraizado na questão que a mulher, né, desde a primeira menstruação, desde o aconselhamento lá, né, na pós-puberdade, início da vida adulta, sobre contracepção. Então, já venho avaliando com o seu ginecologista, com o seu clínico, tem feito a sua avaliação. Isso é uma prática incorporada. A mulher sabe que já desde mais cedo tem que fazer o exame de Papa Nicolau, um pouquinho, né, na vida adulta já o exame de autoexame da mama. E no homem também existem alguns cuidados, mas, claro, não tem a mesma representatividade do que acontece no sexo feminino, né? Isso em função de que o homem não toma anticoncepcional, né? Quem toma é a mulher, então a mulher que vai procurar o seu ginecologista para o aconselhamento em relação a isso, né? O homem não tem, em geral, câncer de mama, é um evento extremamente raro no homem, mas é um evento mais comum nas mulheres e mulheres eventualmente até jovens também, né? As mulheres têm o câncer de colo uterino, que muitas vezes acontece em idade mais precoce. Então, não há um paralelo tão bem traçado em relação à saúde masculina. Porém, existem algumas situações que devem ser lembradas sobre a saúde do homem, né? Na infância, né? Logo nos primeiros anos de vida, primeiro ano de vida, por exemplo, se espera que o testículo da criança, que normalmente está dentro da barriga, na vida fetal, e vai descendo em direção à bolsa escrotal, se espera que o testículo chegue até a bolsa escrotal pelo menos até quando tiver 1 ano de idade. Se não tiver, a idade de corrigir é essa. Mais tarde, né, na adolescência, o homem é importante avaliar, ver se realmente a parte genital está normal, se o desenvolvimento a gente chama das características sexuais, como formação de pelos, desenvolvimento dos testículos, fimose, se está tudo correndo dentro do esperado, né? E daí realmente passam
vão vários anos até que chegue na faixa dos 40 anos novamente, quando o homem volta a procurar o médico já com a preocupação da próstata. Nesse meio tempo é importante lembrar o testículo novamente, em relação, quando a gente pensa assim em câncer, né, em um homem jovem, é um evento extremamente raro, né? O homem jovem é muito dificilmente acometido por qualquer tipo de tumor. Mas, quando acontece, né, quando eventualmente acontece câncer no homem jovem, o câncer mais comum é o câncer de testículo. Então, ele tem uma importância justamente porque o diagnóstico, ele normalmente é feito quando alguém examina, ou quando o menino se examina. E que tipo como que ele sabe que alguma coisa está errada? Tem a presença de algum tipo de nódulo, doutor? Normalmente sim, normalmente ele vai se examinar, né, vai passar a mão e vai sentir que tem um nódulo, alguma coisa normal. E por isso a gente recomenda que os meninos também se examinem, encostem, toquem o seu testículo, especialmente o testículo, a partir da adolescência, para conhecer, ver se está tudo normal. Havendo alguma alteração, procurem realmente uma avaliação especializada, né? E nesse sentido do câncer de testículo, há algum tipo de exame que pode ser feito? Como que é feito, então, o diagnóstico? O mais importante é o autoexame, essa dúvida, né? A pessoa, não, precisa, o menino, não, botei a mão, achei que tinha alguma coisa estranha, olhou, viu, olha, alguma coisa está crescendo, está anormal. Durante essa conscientização de falar para os pais, de buscar ajuda, de realmente avaliar. Claro, quando chegar no consultório, sim, a gente vai pedir algum exame, uma ecografia, mas não é um exame de rotina, assim, né? O que é rotina é o autoexame, né? Acho que o menino se examinar a partir da adolescência, palpar os seus testículos, olhar para a área genital, conhecer, é uma coisa importante, né? O câncer de testículo ocorre mais ou menos na frequência de um caso para cada 100 mil habitantes por ano. Então, se a gente for pensar, né, via de regra, via estatística, em Novo Hamburgo, a gente teria 2 a 3 casos por ano de câncer de testículo, né, seguindo esse cálculo estatístico. Né? E se for detectado precocemente, as chances de cura são muito altas. grande, Né? O câncer de testículo é uma doença de rápida evolução, ele normalmente evolui muito rápido, mas ele tem um altíssimo índice de cura. Porém, casos de diagnóstico tardio, às vezes não respondem bem ao tratamento, né? Podem realmente, há muitos casos de meninos que vêm a não responder ao tratamento e acabam não sobrevivendo à doença, muitas vezes. Por isso a importância do autoexame. Exatamente, então... O senhor falou também no início sobre os pais, né, ao analisarem os bebês, se o testículo desce ou não. Caso não descer, né? Exatamente. É fácil a cirurgia de reparação ou para deixar tudo certinho? A cirurgia de reparação, que chama-se de orquidopexia, que é fixar o testículo na bolsa escrotal, é uma cirurgia simples, quase como se fosse uma hérnia inguinal numa criança. Uma cirurgia pequena que é realizada e vai ter pelo menos 2 objetivos nessa cirurgia. Primeiro, a gente sabe que os meninos que têm um testículo que não desceu até o escroto, eles têm um risco aumentado de câncer de testículo. Fazer orquidopexia, fixar esse testículo, né, na infância, ainda reduz o risco de câncer de testículo. Né? E tem alguma relação com a fertilidade? Também. Se realizada dentro do primeiro ou segundo ano de vida, máximo até os 2 anos, tem uma grande chance de preservar a fertilidade. Após isso, após 5, 6, 10, 15 anos, geralmente há pouco benefício dessa cirurgia em termos de fertilidade, né? Porque a fertilidade ela acaba sendo muito prejudicada após o 2º ano de vida se o testículo não migrar até a bolsa escrotal. Isso porque o testículo tem uma temperatura, ele precisa de uma temperatura um pouco inferior, em torno de meio grau inferior à temperatura corporal, para produzir os espermatozoides e para funcionar normalmente. Né? Um testículo que fica, vamos dizer, junto ao corpo, fica em 36,5, 37 graus, que é a nossa temperatura. E o testículo precisa estar a uma temperatura um pouco inferior a isso, 35,5, mais ou menos, para poder ter seu funcionamento adequado. Né? Então, por isso a importância desse diagnóstico precoce, de avaliar com o pediatra e corrigir quando há necessidade.
Outra questão que o senhor tocou foi a da fimose. Qual é a preocupação que os pais têm de ter, né? E Sim. qual é a idade correta? Ainda se faz cirurgia para corrigir isso ou é outro tipo de técnica, remédios ou pomadas? Sim, né? sim. Muitas vezes o tratamento da fimose é através de pomadas. Pomadas, orientação de devagarinho ir puxando aquela pelezinha, passando a pomadinha e soltando. Em geral, até os 5, 6 anos, essa fimose que é fisiológica, os meninos nascem com fimose, isso é natural, mas geralmente até os 5, 6 anos isso se resolve espontaneamente, né? A partir dali, se não houver uma resolução espontânea, aí sim é importante buscar um tratamento, né, que normalmente medicamentoso, a maioria dos casos responde com medicação e em alguns casos, eventualmente, precisam de cirurgia, né? Outra preocupação, acredito que seja bem pontual em relação, a partir da adolescência, são as infecções sexualmente transmissíveis. Né? O homem ainda é um dos principais atingidos por esse tipo sífilis, gonorreia e até mesmo AIDS, doutor? Homens e mulheres, né? Na verdade, a mulher está mais sujeita, né, que o homem a essas infecções, né? Especialmente se a gente for pensar HIV, hepatites, vamos dizer, o sexo vaginal, o sexo receptivo, né, quem tem um risco aumentado em relação ao quem faz a penetração, né? Então, o homem, por exemplo, se pensar numa relação sexual isolada, né, o homem tem um risco menor de contrair HIV do que a mulher, né? Então, a mulher tem um risco um pouco maior ainda de ser infectada, né? Mas a importância da utilização de preservativos, né, em todas as relações, sempre, desde o início da vida sexual, uma orientação que pode ser em casa, ou pode ser profissional, ou pode ser na escola, de como usar corretamente o preservativo, né, é uma coisa que é importante, porque isso realmente salva vidas, né? A utilização de preservativo vai evitar a contaminação por doenças venéreas como sífilis, gonorreia, clamídia, que muitas vezes não são ameaçadoras à vida, mas outras doenças como hepatite B, hepatite C, HIV mesmo, a gente sabe que tem tratamento, mas muitas vezes podem não responder aos tratamentos existentes. Então, é importante a utilização sempre de preservativos, o uso correto do preservativo realmente diminui muito o risco de contaminação por essas doenças. O senhor acredita que os hábitos, o estilo de vida de um paciente, né, por exemplo, se faz uso ou não do tabaco, o consumo de bebida alcoólica, o sedentarismo, a forma como se alimenta, está diretamente relacionado ao surgimento de alguns tipos de doenças e até mesmo de tumores? Claro, que cuidados ter nesse sim, sentido? sim. Que fumar, beber, né, se alimentar mal, né, estar acima do peso é fator de risco para doença cardiovascular, é uma coisa bastante sabida, bastante conhecida de todo mundo, né? Dados mais recentes têm mostrado que esses fatores, né, que até então se achava que era só fator de risco cardiovascular, como obesidade, sedentarismo, né, maus hábitos alimentares, consumo excessivo de sal, por exemplo, isso também é fator de risco para tumores, né? Pessoas acima do peso têm mais chance de desenvolver tumor, desenvolver câncer de uma maneira geral. Sedentários têm o maior risco de desenvolver tumores e o maior risco de morrer dos tumores, inclusive, uma maior mortalidade associada oncológica também em pacientes acima do peso sedentários, né? Então, mais um motivo para as pessoas se mexerem, fazerem atividade física, cuidarem da alimentação, terem uma alimentação equilibrada, que também não só doenças cardiovasculares, mas diabetes doenças... também? Exato, essas são, aí vamos dizer, doenças, né, diabetes é mais um fator predominantemente para a doença cardiovascular, né? Então, aí, claro, todos esses fatores são, né, claramente fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Cigarro,
bebida alcoólica também são fatores de risco para algum grupo de tumores também. Né? Potencializam. Potencializam, né? Então, vamos dizer, existem tumores, acontecem mesmo quem nunca bebeu, quem nunca fumou, mas são mais frequentes em quem ingere tabaco ou ingere álcool em doses, né, maiores ou doses, né, altas, né? Nós temos aqui um trabalho realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Novo Hamburgo, que fala sobre diversos tipos de cânceres, né? São campanhas explicativas. Uhum. O câncer de próstata ainda é uma das principais preocupações do sexo masculino e o que mais leva à procura aos consultórios médicos? Certamente, né? O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, né? A partir da idade dos 40, 45, 50 anos, né? Então, realmente, o que leva à procura é a sua frequência, é muito comum. Né? Assim como o câncer de mama é na mulher, em termos de frequência, ser o tumor mais prevalente nas mulheres, o câncer de próstata é o tumor mais prevalente nos homens. A gente sempre fala assim, com exceção de câncer de pele, porque câncer de pele é o tumor mais comum em todo mundo, né? Então, se a gente excluir os tumores de pele, que são os tumores mais comuns de homens e mulheres, aí sim a gente vai ter o câncer de próstata como o tumor mais comum no homem e o câncer de mama como o tumor mais comum na mulher. Então, esse receio, essa consciência de que o câncer de próstata é frequente e que ele realmente pode ter consequências muito, muito devastadoras sobre a saúde masculina, tem realmente levado à procura ao urologista, procura avaliação, né? Boa parte dos homens hoje faz avaliação de rotina. Vamos dizer, boa parte da minha agenda de consultas é avaliação de rotina, realmente, né? E os exames, doutor? Exame de sangue versus o toque, né? Qual seria a diferença e o que é mais indicado para cada caso, Sim. né? Ou se é importante os dois concomitantemente serem realizados? Claro. Isso é um assunto muito controverso, né? Na verdade, é difícil, eu não vou ser taxativo, porque é uma literatura bastante controversa, né? Vamos dizer assim, se for possível fazer um só exame, né? Certamente o exame de sangue, o exame de PSA, é realmente o exame mais importante. O exame de toque é um exame complementar, né? Ele pode ser feito também. Eu vou te dizer que hoje não dá para mais dizer assim que o obrigatório, mas ele é um exame complementar, ele pode ser utilizado também, né? E outros exames mais, né? Então, vamos dizer assim, o exame de toque retal, ele é um exame também que ele está disponível, a gente pode utilizá-lo, mas vou dizer, hoje as evidências científicas têm mostrado que o papel dele talvez não seja mais assim como já foi uma vez, que se não fizer o exame de toque, né, a pessoa realmente não tem chance nenhuma. Não é isso, né? Ele é um exame complementar, ele pode ser feito, mas vou te dizer que hoje, cada vez mais, né, desenvolvimento de estudos, né, métodos diagnósticos, tem tornado realmente o exame de PSA realmente como exame mais importante, o exame de toque como exame auxiliar, né, e a partir de alterações, né, ou de fatores de risco específicos ou de alteração de exame de PSA, se utilizam outros exames, né, mais específicos para avaliação. Como biópsias, por exemplo? Como biópsia, ressonância magnética, né? Hoje é sempre uma diferença, né? É difícil a gente falar essas coisas assim, porque uma coisa é saúde pública e a outra é saúde privada, né? Uhum. Então, vamos dizer, na saúde privada, geralmente, rapidamente, o que é recomendado nas diretrizes internacionais, o que o último estudo demonstra, rapidamente está disponível, porque a lei obriga, né, que a saúde privada, que os convênios também cubram isso, né? Tem um estudo demonstrando, tem que cobrir, não tem história, né? Na saúde pública é um pouco mais complicado, a gente sabe que isso leva mais anos para acontecer, para essas novas tecnologias serem incorporadas, às vezes pode levar 10, 20 anos até que se incorpore novas tecnologias, né? Então, vamos dizer assim, ressonância magnética, por exemplo, né? Hoje é um exame que, em termos de diretrizes internacionais, né, a gente normalmente não faz mais biópsia de próstata antes de fazer uma ressonância magnética. Isso é uma mudança desse ano
uma diretriz da Sociedade Europeia de Urologia, é que antes de fazer biópsia, realmente mais adequado é fazer uma ressonância magnética antes. Então, as coisas vão mudando um pouco. Em termos de saúde privada, já se caminha nessa linha, né? Na saúde pública, a gente sabe que esse não é nenhum exame padronizado ainda, não está nem no rol dos exames que são, vamos dizer, autorizados ou padronizados dentro do sistema público, né? O sistema público, às vezes, demora muitos anos para incorporar novas tecnologias, né? Em relação ao PSA, quais são os índices considerados normais e a partir de qual valor, assim, outros exames são solicitados, claro, ou há possibilidade, então, de se ter o câncer de próstata? Claro, é outro assunto controverso, né? Porque, vou te dizer, existe câncer de próstata em qualquer valor de PSA, né? Então, por isso que essas coisas são um pouquinho controversas, não é? Não vou dizer, nada é muito estanque, dizer assim, é 2,5, é 3, 3,5, Depende 4. de pessoa para pessoa. Depende bastante, assim, da evolução. Às vezes a pessoa já está fazendo um exame de sangue, já está fazendo um acompanhamento e começa a se observar que esse valor do PSA, por exemplo, tem sido, né, progressivamente mais alto, né? Se tem histórico familiar também, se tem histórico na família, realmente. Presença de um membro da família de primeiro grau, pai ou irmãos, né, acometido por câncer de próstata, aumenta em 2 vezes o risco da pessoa ter câncer de próstata. A presença de 2 familiares de primeiro grau, né, um pai mais um irmão, já aumenta para 7 a 10 vezes o risco da pessoa ter um câncer de próstata. Então, a genética é importante, especialmente se a gente ouve essa história, por exemplo, de, olha, meu pai teve um câncer de próstata e morreu aos 60 anos de câncer de próstata. Opa, é uma doença muito, né, e tem um histórico de doença agressiva na família de próstata, porque geralmente o câncer de próstata, ele tem uma evolução mais lenta, assim, né? Então, a pessoa que vem a falecer do câncer numa idade precoce, isso também nos chama atenção, nos acende a luz de alerta, pensando, olha, essa pessoa tem um histórico familiar, né, de doença agressiva na família, vamos prestar atenção. Então, não tem um valor certo de PSA, em geral a gente vai ver a evolução que esse PSA vem tendo, dependendo da idade, valores acima de 2,5, 3, 3,5 são considerados suspeitos, né? Porém, como eu lhe falei, tem pessoas que têm o PSA abaixo de 1, tem câncer de próstata, tem pessoas que têm o PSA de 20 e não tem câncer de próstata, né? Ele é um exame, vamos dizer assim, muito sensível, ou seja, ele consegue detectar, né, a maior parte dos pacientes com câncer, mas ele é um pouco específico, ou seja, né, nem todo mundo que tem alterado, que tem um exame de PSA alterado, tem câncer de próstata, né? O exame de toque é a mesma coisa, né? Um exame que é um exame, na verdade, que tem uma sensibilidade baixa, né? Ou seja, ele detecta doenças mais avançadas, geralmente, né? Doenças iniciais, dificilmente ele vem alterado. E também ele é pouco específico, ou seja, a maioria das pessoas que tem uma alteração no exame de toque não tem doença, né? Não tem câncer, né? Então, por isso esses exames diagnósticos mais modernos têm sido tão importantes assim. Por exemplo, né, se a gente faz um PSA e o exame dá alterado, ou se faz o exame de toque também dá alterado, eu vou fazer hoje, provavelmente seja interessante considerar fazer uma ressonância magnética e a partir do momento que essa tecnologia está bem disponível, a gente vai conseguir fazer menos biópsias de próstata, né? Então, porque fazendo menos biópsias de próstata, a gente vai colocar as pessoas em menor risco, porque a biópsia de próstata tem riscos também, né? Ela tem riscos de infecção, e infecção às vezes é uma coisa que pode ser grave, a pessoa pode, né, às vezes acabar ficando muito doente em função de um exame, né? Então a biópsia é um exame agressivo e tem se conseguido no mundo todo diminuir o número de biópsias através do uso de tecnologias como ressonância magnética. Novas tecnologias ainda pouco disponíveis, mesmo no mundo da saúde privada, né, que está se começando a usar mais em países como os Estados Unidos, que tem mais verba assim, para investir nisso, são os marcadores genéticos, né? Então, a pessoa faz um exame de PSA, faz um exame de toque, alguma coisa alterada,
pode fazer um perfil genético, né, um kit, ver se a pessoa tem marcadores genéticos, se tem para risco de câncer de próstata. Se tiver marcadores, né, que apontem que essa pessoa tem um maior risco de desenvolver câncer de próstata ou de ter uma doença mais agressiva, então ela vai ser submetida a uma investigação mais invasiva, né? Então são coisas novas também que vão surgindo, que vêm ajudando a diminuir o número excessivo de biópsias. Logo que eu terminei minha formação, isso foi em 2009, em urologia, né, a prática que eu aprendi, como era feito na ocasião, era realmente biópsia, né, anti-avarrês, assim, biópsia para todo mundo. Hoje já é um exame que se faz bem menos, né, do que se fazia aquela vez, justamente porque não há tanta necessidade de se fazer esse exame de uma maneira tão assim, vamos dizer, catedrática, assim, né? Ele pode-se usar outras ferramentas que reduzam o número de biópsias. Em relação aos sintomas, o que deve o homem prestar atenção, né, ou até mesmo a sua companheira, claro. que possam sugerir possível, né, problema assim na próstata? Claro. Aí é importante a gente diferenciar, assim, né? Porque existem duas doenças chave na avaliação da próstata. A hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno da próstata, que causa sintomas normalmente, e o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, na grande maioria dos casos, né, hoje, ele é assintomático, não dá sintoma nenhum. Então, o homem não vai ter sintoma algum de câncer de próstata, na maioria dos casos. Em geral, o câncer de próstata só vai dar sintomas em estágios mais avançados, ou pelas metástases, né, ou porque a doença cresceu localmente de uma maneira muito importante e está causando obstrução, né? Mas isso é realmente exceção hoje. Os sintomas que levam o homem a procurar o urologista, muitas vezes, são sintomas de hiperplasia prostática. Então, o homem, a partir dos 35, 40, 45 anos, desenvolve o crescimento benigno da próstata, chamado de hiperplasia benigna da próstata, né? Que é um achado, vamos chamar de doença, mas é uma situação comum aos homens. A maioria dos homens vai desenvolver algum grau de hiperplasia prostática ao longo da vida, e boa parte dos homens vai ter sintomas, como jato urinário um pouco mais fraco, um gotejamento após terminar de urinar, ficar gotejando, né, por mais tempo que o normal, algumas gotinhas a mais ficam pingando, né, depois que terminou de urinar, levantar à noite com uma frequência um pouco maior, ter que urinar mesmo durante o dia com uma frequência maior, até mesmo sintomas mais importantes, como dificuldade para urinar, necessidade de fazer força para urinar, ou até mesmo um paciente que realmente não consegue urinar sem fazer força, né? Quer dizer, existem sintomas mais graves, assim, que vão exigir um tratamento mais agressivo também para isso. Hiperplasia prostática também é tratada com medicamento. Mas não é câncer? Não, hiperplasia é uma situação natural. Não gosto nem de chamar de doença, porque é evolução natural, né, das coisas. E tem tratamento também. Tem tratamento, medicamento. Muitas vezes não precisa ter tratamento, né? São sintomas leves. E a gente pode observar, ver como é que vai evoluir. Se os sintomas são mais importantes, causam incômodo à pessoa ou causam alguma outra repercussão, é válido o tratamento. Se os sintomas são mais importantes ainda, ou não responder ao tratamento medicamentoso, ou mais, se já existem algumas complicações de hiperplasia prostática, como retenção urinária, formação de cálculos na bexiga, infecções urinárias de repetição, é um caso que realmente pode ter indicação cirúrgica também, né? Falando um pouquinho para encerrar esse nosso primeiro bloco sobre a atuação da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui em Novo Hamburgo na promoção, então, dessas diversas campanhas de conscientização, né? Aqui especificamente mais direcionada ao homem, né? Não somente em relação ao câncer de próstata, né? Mas a diversas outras enfermidades. Não, acho que é super importante o trabalho de uma entidade voltada a essa conscientização, a conscientização do câncer, né? Então, seja no homem, seja na mulher, a divulgação de informações e a lembrança de que essas doenças, elas existem, que ninguém é imune a elas, né? Qualquer um de nós pode ser acometido por elas e
conscientizar de que é importante avaliar, de que é importante consultar, de que ter hábitos saudáveis, sejam hábitos de vida saudáveis, né, porque a Liga vai também ter várias questões, vamos dizer, não só na conscientização de que é importante procurar, mas também na conscientização das pessoas de que é importante cuidar de sua saúde, de se alimentar bem, de ter... Ações educativas. Exatamente, ações educativas, né? E a Liga também, a Liga do Câncer também tem um papel importante no apoio daqueles pacientes que já têm um diagnóstico de câncer e muitas vezes precisam de algum cuidado específico, né? Então, muitas vezes auxilia em um fornecimento de algum insumo especial, né? Uma fralda, uma bolsinha, alguma pomada, alguma pasta, alguns produtos específicos, né? Através da Liga, às vezes os pacientes conseguem adquirir de uma maneira mais rápida ou mesmo ter a orientação de como conseguir alguns insumos para tratar quem está portando uma doença oncológica e precisa de cuidados especiais. Marlon, muito obrigada. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Hoje conversamos sobre quais práticas podem ser adotadas pelos homens para melhorar a sua saúde. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com o médico urologista Marlon Roberto Fiorentini sobre a saúde do homem. No bloco passado conversamos bastante sobre diversas questões, especialmente sobre o câncer de próstata. E nesse sentido, quais são os tratamentos disponíveis então para esse tipo de doença? Tá bom, então em relação ao câncer de próstata, né, que é vamos dizer, o carro-chefe um dos principais problemas. Quando se lembra em saúde do homem, né? Realmente a gente vai ter 3 formas de tratamento hoje, né? Existem aquelas doenças que são tumores bastante iniciais, né? Um diagnóstico de um tumor realmente muito inicial. Então, esses pacientes que a gente classifica como de baixo risco ou muito baixo risco, ele vai se predominantemente tratado por acompanhamento. Então, vai ser acompanhado, ele não vai ser tratado, né? Porque a gente sabe que a maioria desses pacientes com tumores mínimos, realmente muito pequenininhos, com exames, né, muito favoráveis, eles não costumam evoluir. Então, eles tendem a ter, às vezes, prejuízos do tratamento e não tendo os benefícios né, de serem tratados. Então, por isso, esses tumores bastante iniciais, de muito baixo risco, que a gente classifica, eles são predominantemente, né, primeiramente tratados com acompanhamento. Então, não são, vamos dizer, tratados, são acompanhados, né? Isso vai incluir exames periódicos,
vai ter que repetir exame de biópsia em certo tempo e algumas outras avaliações. Os pacientes, né, em que a gente classifica como de baixo risco, risco intermediário ou alto risco, né, eles vão ser tratados de uma maneira mais ativa, né? Então, em termos de tratamento, a gente vai ter o tratamento cirúrgico, que é a remoção da próstata, das vesículas seminais, né? E de, muitas vezes, gânglios também, de linfonodos, e o tratamento, né, radioterápico. Isso como primeira linha, né? Então, a pessoa pode fazer cirurgia ou fazer radioterapia, né? Existem vários fatores que são levados em consideração quando escolher cada forma de tratamento, né? Então, tem a ver com decisão, escolha pessoal do paciente, tem a ver com comorbidades, tem a ver com idade do paciente, tem a ver com características da doença, né? Então, várias situações são levadas em conta na hora dessa escolha, né? Em termos de radioterapia, existe o tratamento, né, inicial com radioterapia que a gente chama, né, normal, 3D, intensidade modulada, radioterapia mesmo. Existe a braquiterapia, né, que é um tratamento de implantar algumas sementinhas dentro da próstata que ficam liberando radiação por um período, né? E existem formas mais novas de tratamento que estão, né, em estudo e começando a ser usados dentro de certos protocolos, né, como, vamos dizer, tratamentos, vamos dizer, menos invasivos, como ablação, por exemplo, por ondas de ultrassom de alta frequência, a gente chama de HIFU, né? Então a pessoa não faria como se fosse uma cirurgia, mas sem ser uma cirurgia. Vai lá, faz uma ablação só, queima o tumor, nem queima a parte onde está o tumor. Então, são estudos que vêm avaliando também essa forma de tratamento, né? Então, tem várias maneiras de tratar. Os pacientes que fazem cirurgia, né, uma parte significativa deles, também vão precisar fazer radioterapia no acompanhamento, porque uma parte significativa de pacientes com câncer de próstata que é operado apresenta elevação do PSA, elevação do exame de sangue no acompanhamento, né? A radioterapia também, uma parte significativa dos pacientes, praticamente igual, vai apresentar, vamos dizer, recidiva do PSA e vai precisar de outro tratamento, ou cirurgia mesmo, em alguns casos, ou mesmo outros tratamentos como bloqueio hormonal, que é bloqueio de hormônios, ou quimioterapia, ou, né, outros medicamentos que fazem outros tipos de bloqueios hormonais também, né? Então, tem tratamentos, vamos dizer, padrão para a doença, vamos dizer, como tratamento inicial, e existem também tratamentos padrão para a doença mais avançada, aquele caso da doença que já não já fugiu do controle, então vai se poder usar a quimioterapia, é uma forma de tratamento. Mais forte que a rádio? Sim. A quimioterapia mesmo, às vezes as pessoas chamam de hormonioterapia de quimioterapia, né? A hormonioterapia ela é bastante usada, às vezes junto com a radioterapia, né, até para fazer um bloqueio de hormônios, né? Isso faz parte do tratamento, é uma forma de tratar também um exame de PSA que vem se elevando após ter feito a cirurgia ou a radioterapia. Mas quando a doença realmente já tem sinais de raízes, de metástases, né, ou com sintomas, aí existe uma série de tratamentos, incluindo a quimioterapia, tem injeção de substâncias, vamos dizer, radiofármacos, a gente chama, que podem, como rádio, né, que pode ser aplicado para controlar, medicações para prevenir dano aos ossos também, para diminuir o risco de fraturas, bloqueadores hormonais de segunda, terceira linha. Então, tem uma infinidade de tratamentos novos que foram incorporados ao tratamento do câncer de próstata, especialmente nos últimos anos. Não teve nenhuma outra doença que teve tantas drogas novas incluídas ao armamentário, né, terapêutico, quanto o câncer de próstata. E é necessário, fundamental, um acompanhamento durante quanto tempo, doutor, após, então, a cura, né, desse câncer? A gente não gosta de dizer cura, assim, né? Eu gosto de dizer, assim, tratamento, né? A pessoa tratou
E cura é uma coisa mais relativa, né? Porque se a gente disser que a pessoa está curada, ela nunca mais precisa fazer nada, né? Então esquece. E câncer em geral é difícil a gente dizer. Precisa né? de acompanhar, porque às vezes o tumor volta, né? Às vezes muitos anos depois. Então é preciso acompanhar. Via de regra, a gente diz câncer de próstata, se não houver nenhum sinal de nenhuma manifestação, PSA, que é o exame de sangue que é usado para acompanhar, zerado e nenhuma outra alteração, seria um período mínimo de 5 anos para acompanhar. Mas, né, a gente sabe que pode igual voltar 10, 15 anos depois, então não dá para deixar de acompanhar nunca, na verdade, né? Então, vamos dizer, talvez um acompanhamento mais intensivo nos primeiros 5 anos, sim, né? E a partir dali, não houve nenhuma manifestação, mas nada da doença, um acompanhamento menos intensivo. Um homem que foi acometido por câncer de próstata, ele consegue voltar a ter atividades sexuais? Pois é, né? Depende, né? Então, vamos dizer assim que a cirurgia e a radioterapia, elas têm incidências muito semelhantes de efeitos colaterais, né? Então, a disfunção erétil, a impotência sexual, a incontinência urinária, estreitamentos de canal da uretra, são efeitos colaterais dos tratamentos, né? Vamos dizer, a impotência sexual é o efeito colateral mais comum de todos eles, né? Então, vamos dizer, via de regra, vamos dizer que quase metade dos homens vai ter muita dificuldade, ou se vai conseguir voltar a ter vida sexual novamente. Então, chega a quase 30%, 40%, 50% a chance de não voltar mais a ter vida sexual. Isso depende muito também da doença do paciente, né? Por exemplo, se o paciente tem uma doença que é de mais alto risco, que o PSA é mais alto, que o grau é mais alto, né? A própria cirurgia que tem que ser feita, né, nesse paciente é mais agressiva. É uma cirurgia que ela não é nada poupadora de nervos, ela dá mais margem, ela vai mais ampla, né? E ela realmente sacrifica mais os nervos que passam grudados à próstata, né? Em tumores de muito baixo risco, né? É mais comum se poder preservar essa inervação e ter uma chance maior de voltar a ter vida sexual ativa, mesmo assim depois de 1 ano ou mais depois da cirurgia. A incontinência urinária é outro problema comum, né? Mas aí numa incidência menor. A gente sabe que em torno de 3 a 5% dos pacientes após a cirurgia vão continuar perdendo urina depois de 1 ano, assim, né? Que seriam os pacientes que no início a maioria dos homens perde urina por um tempo variável, né? Semanas, meses, mas a maioria dos homens consegue, depois de 1 ano ali, chegar a uma continência, né, razoável, adequada, né? Então, mas em torno de 3 a 5% dos homens, mesmo depois de 1 ano, continua perdendo urina ainda, né? Doutor Marlon, saindo um pouquinho da questão do câncer de próstata agora, outras 2 questões que você tocou. A disfunção erétil e a incontinência urinária são preocupações que levam bastante os homens até os consultórios? Vou dizer assim, sim para a primeira pergunta e não para a segunda, né? Porque, bom, a disfunção erétil, sim, é um problema muito comum, né? Se eu te disse assim que metade dos homens que faz um tratamento como cirurgia ou radioterapia para câncer de próstata talvez não consiga mais voltar a ter vida sexual. Por outro lado, se a gente avaliar estudos de população, a gente sabe que aos 50 anos, metade dos homens já tem algum grau de disfunção erétil, né? Então é muito comum, né? Claro, nem todo mundo tem uma disfunção erétil grave, né? De não conseguir ter relações. Mas algum grau de disfunção erétil, pelo menos leve, já acomete em torno de metade dos homens aos 50 anos, né? Então é um problema muito comum, dia a dia, realmente muito frequente, dado a frequência que esse problema tem na população. Então é um motivo frequente de buscas de consulta ao urologista, né? A incontinência urinária não é comum no homem, né? A incontinência urinária é comum na mulher. A mulher tem até 30% das mulheres
tem incontinência urinária em algum momento da sua vida ou de uma maneira mais persistente ou em alguns momentos da vida tem incontinência urinária, pelo menos 30%, uma em cada 3 mulheres, né? O homem é muito raro isso, né? Incontinência urinária no homem é basicamente secundário ou cirurgia, ou trauma, ou radioterapia, alguma coisa aconteceu, um traumatismo, alguma coisa lesou o esfíncter, né, da pessoa, o mecanismo, né, esfincteriano de controle da urina. É algo realmente espontâneo, não é muito raro acontecer, né? Tá? E as infecções urinárias e também a prostatite. Prostatite é um tipo de infecção na próstata? Sim. A infecção urinária, na verdade, a definição de infecção urinária é a presença de sintomas, né, como ardência para urinar, aumento da frequência urinária, né, dor, desconforto, associados à presença de bactérias na urina. Isso A gente vê poucos homens se queixarem, né? Parece que é mais comum nas mulheres ou eles não falam muito. Não, realmente é mais comum nas mulheres, né? Por motivos anatômicos, a mulher tem a uretra mais curta, a uretra feminina tem 3, 4 centímetros, é uma uretra curtinha, é mais fácil para as bactérias chegarem até a bexiga, né? A uretra masculina é mais comprida, ela tem o comprimento do pênis e mais uns 7, 8 centímetros lá. Então a uretra é bem mais longa, é mais difícil que as bactérias cheguem até a bexiga, né? Então, porém, depois dos 50 ou 60 anos, devido à hiperplasia prostática, as infecções urinárias começam a ser um pouco mais frequentes nos homens, começa a acontecer nos homens também. Como regra geral, o homem não costuma ter infecção urinária. Claro que existem homens que às vezes têm infecções urinárias, mas não é uma coisa tão comum assim. Diferente das mulheres, que a gente sabe que de cada mulher... A gente considera como normal para a mulher ter 1 ou 2 infecções urinárias por ano, né? E de cada 3 mulheres que têm uma infecção urinária, uma vem a ter de repetição, né? Vem a ter alguns episódios repetidos. Então, realmente, a infecção urinária na mulher é algo muito prevalente. No homem, é algo mais raro, se torna um pouquinho mais comum depois de uma certa idade, mas mesmo assim, em geral, a frequência é bem diferente da mulher. A prostatite é uma inflamação, né? It é inflamação, né? Pode ser bacteriana, pode ser infecciosa, né? Pode ser uma infecção urinária também e pode ser não infecciosa. A gente tem uma classificação de prostatite em que ele classifica 4 tipos diferentes de prostatite, né? Uma prostatite aguda, que é uma prostatite com febre, bem infecciosa mesmo, uma subaguda, normalmente bacteriana também, mas um quadro mais arrastado. Uma outra classe que, a maioria das vezes, não tem nenhuma bactéria associada, né? E uma outra que é um diagnóstico de biópsia, um diagnóstico de algum exame de biópsia que acabou demonstrando, né? Então, a prostatite nem sempre é uma infecção urinária. Às vezes ela é uma infecção urinária, às vezes não. Às vezes ela é um sintoma e não chega a ser necessariamente uma infecção. Em relação à saúde do homem, a urologia, tem mais algum caso, mais alguma doença que costuma acometer bastante, seja em relação à bexiga, por exemplo, ou essas são as mais comuns mesmo? Sim, tem várias situações comuns, né? Vamos dizer assim, quando a gente pensa em check-up, a maioria dos homens vai fazer seu check-up da próstata, né? Mas muitos homens às vezes vão consultar porque estão, por exemplo, com sangue na urina, homens e mulheres, né? Podem ter, né, alguma outra lesão, algum tumor na bexiga, algum tumor no rim, alguma outra situação que os leve à consulta, né? Vamos dizer assim, dentro do trato urinário, que inclui bexiga, próstata, rins, ureteres, uretra, né? O segundo tumor mais comum é a bexiga, né? E depois o rim, né? Então existem outras situações de câncer também, certa prevalência, né, na população, seja bexiga, rim também, como também tem outras situações que são relativamente comuns, são tão comuns quanto próstata, sem dúvida, mas tem uma certa frequência, especialmente tumor de bexiga não é tão raro assim, é bastante frequente. A estimativa de vida do brasileiro está crescendo bastante, né? A da mulher ainda é um pouco maior que a do homem, né? Sim. Isso tem levado, retomando a ideia inicial do nosso primeiro bloco e nos encaminhando para o final do nosso programa, isso tem levado os homens a procurar mais
a realização de check-ups, Sim, né? sim. Para cuidar melhor da sua saúde, para poder viver essa terceira idade com mais qualidade. Claro, sem dúvida, né? À medida que, vamos dizer que os anos aumentam, né? Os problemas se tornam mais comuns. Não sei se nós fomos feitos para viver muito tempo, né? Mas o que a gente sabe é que quanto maior a idade, realmente maior a chance de ter, né, problemas, disfunções ou mesmo doenças, né? Então, certamente o aumento da idade está associado, uma parte dos nossos pacientes é de uma população geriátrica mesmo, né? Então, o nosso consultório, nosso dia a dia, nossa avaliação de hospital mesmo, muitas vezes são de homens na terceira idade, acima dos 70, 80 anos, muitas vezes, né? Então, é realmente cada vez mais frequente a gente receber pessoas mais idosas no consultório. Recentemente, uma situação inusitada, né? Porque a gente recebe pessoas idosas, mas não tão idosas também, né? Outro dia tinha no consultório um senhor de 104 anos, né? Ele veio consultar, ver algumas questões, mas é algo que também não é tão comum, né? Uma idade tão extrema, assim, normalmente não passa pelas nossas... Parece que passou da idade de risco para doença urológica, não é tão comum. A gente vê nessa idade as pessoas com problemas específicos de câncer de próstata, por exemplo, com 100 anos, né? É difícil de ver isso. E que dicas você deixaria para quem está em casa nos assistindo, né? Claro. O Vitalidade de hoje, que trouxe todas essas informações sobre a saúde do homem, né? Claro. Que trouxesse mais qualidade de vida, então. Claro, com certeza. Acho que em termos de saúde, é importante, claro que a gente acaba falando muito de conscientização sobre câncer, sobre essas doenças, mas eu acho que a regra básica é pensar assim, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ter mais qualidade de vida e, consequentemente, ter menos risco de doença cardiovascular, menos risco de câncer, menos risco de impotência sexual, menos risco de... ter uma vida ativa, praticar alguma atividade física, praticar, né, alguma caminhada, qualquer esforço, não ficar parado, fugir do sedentarismo, né? Alguns estudos mostram que o sedentarismo é um fator de risco tão importante quanto fumar, né? Então, se mexer é super importante, né? Não adianta pessoas dizer, não bebo, não fumo, mas é um sedentário obeso, né? Não está se cuidando, né? Então, ser ativo, evitar a obesidade, controlar o peso, ter uma alimentação saudável, né? Comer bem, o que quer dizer comer bem, né? Comer regra sem comer em excesso, não engordar, não comer muita comida, vamos dizer, com baixo valor nutricional, por exemplo, né? Muito carboidrato, né? A gente sabe que a ingestão excessiva de carboidratos aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, né? Tem que fugir dos doces, dos açúcares, né? A gente sabe que isso, a alimentação saudável vai fugir disso, vai ter uma alimentação mais regrada, vai procurar não beber, vai procurar não fumar, né? E se beber, vai beber em pequenas quantidades, vai, né, evitar, né, o que é pequena quantidade. É difícil dizer isso, mas, né, em termos de estudo para classificar riscos, classifica pequena quantidade até uma latinha de cerveja long neck por dia, até uma tacinha de vinho por dia. Isso é quantidade moderada, né? Acima disso é a quantidade, né, mais alta, né? Então, a pessoa toma meia garrafa de vinho todo dia. É uma pessoa, né, isso é um hábito de etilista, assim, né? Não vou dizer que a pessoa seja dependente do álcool, mas ela está em um risco aumentado de doenças em função dessa ingestão excessiva de álcool, né? Então, acho que ser saudável, acho que essa é a dica principal. Você tem várias mídias sociais tem algumas mídias sociais onde costuma divulgar algumas informações que o pessoal que está em casa pode acompanhar? Claro, eu tenho um site, né, que dá para conferir lá, www.drmarlonfiorentini.com.br, e tem um Instagram também profissional que estou
aprendendo a mexer nessas mídias sociais, né? Mas eu sei que é uma coisa que é importante, a divulgação de informações de qualidade, né? Porque muitas vezes... Tem tanta coisa na internet, Exato. Às vezes a pessoa está com algum problema e acaba Exatamente. ficando mais confusa, né? Exatamente, né? Isso é uma coisa mais recente, as próprias sociedades têm começado a se posicionar no sentido de também, vamos dizer, influenciar os médicos para que eles publiquem informações de qualidade, né, nas suas mídias, porque as pessoas consomem mídia social, que elas consumam então informações de qualidade também, né? Dr. Marlon, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Hoje conversamos amplamente, então, sobre a saúde do homem, justamente nessa segunda semana aqui do mês de agosto, que foi designada pela Lei Estadual 14.044 de 2012, então, como a Semana Estadual da Saúde do Homem. Claro. Eu agradeço a oportunidade de conversar, né, contigo, de conversar com a audiência, e fico à disposição, se houver outras oportunidades que a gente possa, de alguma maneira, trazer algumas informações. Sempre é importante que esse contato, né, de informações, de técnicas com o público, acho que sempre é importante, né? Muito obrigada. Obrigado. No Vitalidade de hoje, conversamos sobre a importância do homem estar atento à sua saúde. Nosso bate-papo foi com o médico urologista Marlon Roberto Fiorentini. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pautas para serem abordadas aqui pelo Vitalidade podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br ou por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.